Fala pessoal do Direito Previdenciário, vocês que estão atentos aí ao canal. Hoje a gente vai começar mais um vídeo para vocês. E esse vai ser um vídeo diferente, vai ser um tutorial, um passo a passo para vocês conseguirem fazer um requerimento de aposentadoria, uma aposentadoria um pouco mais complexa. Ela é um caso que tem questões rurais, questões de aposentadoria especiais. São vários vínculos, então justamente por isso que eu escolhi essa aposentadoria, para que vocês acompanhem esse trabalho nosso, forma de trabalhar. Se você é advogado, está começando, ou se você é um estudante de direito, ou só tem interesse mesmo em questões previdenciárias, vai ser legal você acompanhar esse vídeo. Então a gente vai começar passo a passo, desde o momento que o cliente chega no escritório, que vai ser esse primeiro vídeo de hoje, que é a nossa entrevista, a entrevista previdenciária, para saber o que é a vida do cliente, como foi a vida dele, o que ele fez. E com base nisso a gente vai começar o procedimento administrativo, e são vários vídeos que a gente vai fazer desse passo a passo. Inclusive depois que a gente fizer o requerimento, vamos avaliar as negativas, se o INSS deferiu, indeferiu, o que ele indeferiu e por quê, e montar depois recurso administrativo, se for o caso, mandado de segurança, se for o caso, e a ação judicial também, se caber no caso. Beleza, pessoal? Então hoje, somente com a entrevista do segurado, a entrevista do cliente, a gente vai simular aqui, eu já conversei com ele, a gente vai somente simular isso, sem o CNIS, para a gente saber o que ele poderia, o que ele faria, o que você faria no caso. Então a gente estaria com o cliente, conversando com ele aqui, e a gente já tem aqui digitalizado as 3 carteiras de trabalho dele, e a gente vai fazer essa simulação como se o cliente estivesse aqui conosco no escritório. Então vamos lá, pessoal. Então abrir a primeira carteira de trabalho dele aqui. A primeira informação que você precisa verificar é quando que ele começou aqui. O trabalho dele foi em 83 e a data de nascimento, comparando com a data de nascimento dele, de 64. Então 83 menos 64, ele tinha ali já feito aniversário, então ele tinha 20 anos de idade quando ele abriu essa carteira de trabalho dele. E aí ele já começou a trabalhar para esse José Luiz Pereira. Por que é importante, pessoal? Então 20 anos de idade é um momento que já é tarde. Se você pensar, especialmente nessa época, que é início da década de 80, começar o trabalho com essa idade já era um momento tarde, então muito provavelmente ele tem o tempo rural, especialmente porque o primeiro vínculo de trabalho aqui é numa fazenda. Então verifica aqui, ó, pessoal, fazenda, ele era um vaqueiro, então foi o primeiro trabalho dele como vaqueiro. Então vamos lá. Só que o tempo rural eu vou deixar para depois, tá? Então a gente vai fazer uma pergunta depois para o nosso cliente. Então vamos colocar os dados do nosso cliente aqui na planilha inteligente, já falei sobre ela um pouco para vocês, que é um sistema fácil, simples de você fazer a contagem de tempo de contribuição. Eu até uso outros sistemas um pouco mais automatizados, mas para aprender esse aqui é o melhor sistema. Então vamos lá, vamos preencher o nome do cliente. Seu amigo aqui, data de nascimento, 164 ele é um homem masculino. E a DER a gente vai colocar aqui a data da reforma da Previdência, 2019, que é sempre o nosso primeiro marco, sempre vai ter que ser feito esse primeiro marco em 2019, antes da reforma da Previdência. E aí a gente vai começar a conversar com o cliente, vamos verificar aqui, ele era vaqueiro, então eu sempre coloco aqui o nome da empresa, no caso aqui vai ser uma pessoa física, ele é vaqueiro, e a profissão. 17 de 12 de 1973 até 12 de 12 de 1984. Beleza, pessoal? Então vamos lá, 11 meses de trabalho nesse período aqui. Vamos passar para o próximo vínculo, que é essa aqui, Construtora Mendes Júnior. Construtora Mendes Júnior. A questão de construtora é um vínculo muito comum, pessoal. Então a gente sabe que nessa época aqui existia um enquadramento profissional do pedreiro. Então ele está aqui como servente. Antigamente se colocava sempre servente, até para às vezes posto combustível também, a pessoa frentista está como servente. Não sei se não tinha ou se não usavam muito as classificações profissionais, mas era bem normal essa denominação de servente. E o que você vai falar? Você vai verificar a construção civil, então pergunta o que a pessoa fazia. Porque algumas classes de pedreiro, eles eram enquadrados
por categoria profissional. Então, geralmente é pontes, rios e barragens. E nesse caso aqui, por coincidência, até por isso que eu selecionei esse caso aqui, ele trabalhava em barragem, pessoal. Então a contagem dele é diferenciada. A gente já pode adicionar aqui na nossa planilha essa questão de diferenciação. Tá? Então a questão é se a gente vai provar ou não depois, mas a princípio existe uma possibilidade e a gente já vai trabalhar com essa possibilidade aqui de uma aposentadoria por tempo especial. Não ela 100%, mas pelo menos uma conversão. Então você verifica ali, ó, tempo normal 4 anos e 3 meses, vai adicionar aqui 1,4 fator, vai para 6 anos. E o líquido aqui, ele ganhou 1 ano e 8 meses em razão desse vínculo aqui. Mas a gente vai deixar aqui normal e vamos passar para o próximo vínculo, vamos continuar a nossa entrevista com o cliente. Aqui tem uma outra construtora, aqui ele já era um outro tipo de construtora, DM construtora, e ele era aqui montador. Eu conversei com ele, nesse caso aqui não era uma questão de barragem, então dificilmente ele vai conseguir um tempo especial. Até porque precisaria de laudo, verificar se tinha alguma condição desfavorável para a saúde dele, no caso uma aposentadoria especial. Então aqui a gente está trabalhando com uma chance bem pequena, vamos deixar normal. Se por acaso a gente vê que tem algum documento que possa ajudar ele depois, vamos enquadrar ele na especial, mas por enquanto vamos fazer a contagem normal até para não criar uma expectativa ilusória. Aqui ele trabalhou no Ministério do Exército. Também já conversei com ele, ele era oficial armador aqui. Então também difícil nesse caso aqui. Era uma construção de rodovia, pelo que ele falou para mim. Então, mas está um pouquinho difícil demonstrar esse período aqui. A gente vai trabalhar também com o tempo normal, até porque não é um período que seja tão grande, né? Aqui foi de 30 de janeiro até junho de 1994. Então não foi um período tão grande. Vamos deixar normal também para a gente não criar uma expectativa ilusória para o cliente. Então vamos lá, voltou para DM construtor aqui. Aqui ele era montador novamente. Então vamos colocar normal, 11 de 1 de 1997 até 9 de 10 de 1998. Então aqui, ó, ele tem um buraco, ó, 94 até 98, um bom período sem contribuição, pessoal. Então tem que perguntar para o cliente se aconteceu alguma coisa, se ele às vezes contribuiu com o carnê, o que aconteceu nesse período, se ele às vezes tinha uma empresa. No caso desse cliente específico, não tinha nada, então ele realmente teve um buraco. Ele trabalhou no mercado informal e não tem como comprovar nesse caso que esse trabalho, não tem como demonstrar isso para fins previdenciários. Aí aqui já voltou para o mundo das barragens, ó, pessoal, você está vendo aqui, ó, consórcio Ivaí, consórcio, vamos colocar aqui, consórcio Ivaí, e nessa aqui ele era montador de estruturas, mas o que a gente tem que prestar atenção nesse caso aqui é barragem, tá vendo aqui, ó, barragem Dona Francisca, então aqui ele era barrageiro, que o pessoal fala, 15 de 4 de 1999, até 13 de 2 de 2001. Então a gente vai colocar aqui especial. Não era mais por enquadramento profissional, pessoal, mas a gente sabe que barragem é um ambiente difícil, um ambiente perigoso e muito provavelmente tinha questões de insalubridade e periculosidade envolvidas, tá? Então vamos passar para a próxima. Consórcio quebra-queixo também. Queixo, vamos lá, mais um período de barragem, e ele era aqui armador também, feitor de armação, alguma coisa nesse sentido. Aqui já tem a CBO, ó, pessoal, isso aqui pode ajudar também em alguma questão para comprovar a atividade especial. Então vamos considerar também a atividade especial esse período. Mas isso pode mudar, né, pessoal? Pode ser que a gente verifique que um desses períodos, por exemplo, é especial, por exemplo, aqui no Ministério do Exército, e aqui não. Isso é uma questão que fica em aberto. Depois a gente vai passar aqui para as anotações da carteira. É importante sempre verificar isso. Às vezes tem alguma mudança aqui. Então, especialmente de vínculo, de função, o que a gente acontece muito de imposto de gasolina, que a gente estava conversando, é de mudar. Por exemplo, a pessoa é frentista e depois
vai para um chefe de pista, vai para uma atividade de caixa, e isso pode prejudicar a aposentadoria do seu cliente. Aqui nesse caso, acredito que não teve nada, pelo que eu me lembro da conversa que eu tive com o cliente, mas é bom sempre dar uma olhadinha aqui nas anotações da carteira, dos vínculos dele, para você não tomar nenhuma surpresa depois, pessoal, tanto na questão do PPP, quanto na questão da avaliação do juiz, especialmente no enquadramento profissional. Mais importante é ainda avaliar todas essas anotações com calma, com tempo. Aqui a gente vai pular, né? Que já não tem mais nada, a questão do FGTS. Anotações gerais também aqui, pessoal, desculpa a interrupção. Anotações gerais também, é bom olhar sempre, porque às vezes a empresa vem aqui e anota alguma coisa relacionada ao vínculo de trabalho, beleza? Então aqui fechamos a primeira carteira de trabalho dele, vamos passar para a próxima, a carteira de trabalho 2, vou deixar aqui do lado, vamos abrir a planilha novamente e passamos aqui para os próximos vínculos. Aqui tem uma cooperativa, ele era auxiliar de serviços. Então, pela profissão, a gente não consegue identificar nada aqui de aposentadoria especial, mas a atividade de cooperativa pode existir sim uma aposentadoria especial, em razão de ser um serviço geralmente em piso de fábrica, serviços área de produção, que são muito barulhentos. Então a questão do ruído é importante também verificar. Então a gente vai deixar aqui como 1.4, apesar de ter sido pouco período, vamos deixar aqui para avaliar depois se é cabível ou não a aposentadoria, a conversão do tempo especial, no caso dele, nesse vínculo específico, tá? Então vamos colocar aqui também a diplomata, essa segunda cooperativa, é uma outra cooperativa. Então a gente vai passar aqui para o período dele 14 de 11 de 95 até 20 de 12 de 1996. Também vamos considerar especial, até para a gente se lembrar de pesquisar depois isso daí. Aí que teve um período Comil, que é uma indústria aqui da região também, que a gente sabe que também tem ruídos bastante excessivos, tem uma probabilidade de ser aposentadoria especial, até por ser uma indústria metalúrgica, pessoal. Então é muito normal, isso aqui também foi servente, não anotaram o CBO, nessa época já era comum o CBO, mas se não fizeram a anotação. Então, pessoal, é muito comum que a gente, depois de um tempo atuando na área, a gente já conheça um pouco das empresas, sabe? Empresas que empregam muitas pessoas. Mesma coisa aqui, pessoal, dá uma olhada aqui nas anotações, aquelas questões que eu já falei no outro trecho da primeira carteira. Então, pessoal, é muito normal isso, a gente acaba conhecendo as empresas, conhecendo até as funções, é muito normal um cliente indicar um colega de trabalho, então isso é normal, com o tempo a gente vai conhecendo as indústrias, as questões das pessoas que, os ramos, na verdade, que tem mais aposentadoria especial. Consórcio Peixe aqui, então aqui também era barragem, a gente vai considerar especial, 13 de 11 de 2003 até 16 de novembro de 2005, 11 de 2005, vamos colocar aqui especial, a outra empresa também, beleza? Aqui ele tem mais um furo, 96 de 2003, novamente eu perguntei para ele, e ele não tinha nenhuma, foi realmente um furo, ele não houve contribuição. Aqui ele entrou numa outra indústria da região, vamos colocar aqui 22 de 3 de 2006 até 26 de 11 de 2014. Bastante. Esse aqui já é um período de 8 anos, que faz bastante diferença, olha, pessoal. Então, de 8 ele pulou para 12 anos e um mês. Então, normal, 8 anos e 8 meses. Especial, 12 anos e um mês. Bem significativo. E aí, finalizou essa questão, finalizou a carteira de trabalho dele. Depois ele virou empresário, um pequeno empresário aqui. Eu tenho um documento aqui que diz a questão, ele é um microempreendedor e ele vai estar desde 5 de 1 de 2016, pessoal. Então, ele perdeu mais 2 anos aqui, desde que ele saiu dessa última empresa. Então, 5 de 1 de 2016. Então, vamos colocar aqui até a DER 13 de 11 de 2019.
Então nós temos 36 anos de contribuição até 2019. Então tá bem espichado aqui a aposentadoria dele. A gente está trabalhando com um período aqui num mundo praticamente ideal aqui, a questão da aposentadoria especial. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vínculos que a gente tem que avaliar a questão da aposentadoria especial, pessoal. E a gente tem que avaliar essa questão do empresário aqui, MEI, eu vou deixar com um asterisco, porque ele pode ter entrado naquele plano simplificado de contribuição, e nesse caso não conta para fins da aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que fazer um recolhimento adicional. Então ele tem 36 anos, seria o suficiente para se aposentar, mas como a gente conversou no começo, ele foi vaqueiro aqui, o primeiro trabalho dele, e conversando com ele, ele me informou que sim, tem um período rural para fins de aposentadoria, então a gente vai considerar aqui desde os 10 anos, tá, pessoal? Desde os 10 anos de idade. Não é um entendimento consolidado ainda, o entendimento que prevalece é 12 anos, a partir dos 12 anos. Mas vamos tentar aqui adicionar o máximo, até para a gente ver o que o INSS vai entender desse nosso requerimento. E vamos lá, 10 anos, 1974, para a gente ver o que o INSS vai entender e ver se a gente vai conseguir trabalhar isso na justiça. Então, 24/11/1974, quando ele fechou 10 anos, e a gente vai considerar aqui até o dia do primeiro vínculo. Vamos desconsiderar a informação da carteira, né? Considerar o primeiro vínculo, 16/12/1983. Então, eu teria aqui, para trabalhar, 9 anos de tempo rural. Vamos colocar isso aqui lá em cima agora, para ficar bonitinho. Então, esse é o que a gente vai trabalhar aqui a partir disso, pessoal. E o próximo vídeo, a gente vai conferir essas informações com o CNIS, que é uma informação que eu não tenho hoje, que eu não teria, geralmente eu não teria na época da entrevista, no momento da entrevista, eu teria depois, com acesso ao meu INSS, com a documentação do CNIS, para conseguir isso. Eu salvo ela, vamos salvar, imprimir, e eu vou deixar salvo aqui na pasta do cliente. Vamos achar aqui. Procurar a pasta do cliente e salvar essa nossa contagem básica. Então eu vou salvar aqui contagem base, que é o que a gente vai fazer aqui, o nosso pontapé inicial, para saber até que ponto a gente vai conseguir esse benefício ou não. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, vamos conferir os vínculos dele com o CNIS. Um abraço a todos, vou salvar aqui, vai ficar salvo esse arquivo. E depois a gente vai dar aquela conferida da carteira de trabalho com o CNIS quando a gente tiver o documento em mãos. Qualquer coisa, pessoal, qualquer sugestão, fica à disposição. Se você estiver acompanhando esse procedimento, dá uma curtida aí, compartilhe, manda sua opinião, sua ideia aqui nos comentários e a gente vai conversando. Um abraço, até a próxima.